Olá, você tem o bom costume de orar e confiar em Deus? Ele sabe todas as nossas necessidades e sabe quando e como nos ajudar. Você confia nisto? Hoje eu quero falar sobre oração. Nós já falamos outras vezes sobre oração, mas nunca é demais falarmos sobre oração. Eu quero falar hoje sobre quanto vale uma oração. Uma pobre senhora, com um visível ar de derrota estampado no rosto, entrou num armazém, se aproximou do proprietário, conhecido pelo seu jeito muito grosseiro, e lhe pediu fiado alguns mantimentos. Ela explicou que o seu marido estava muito doente e não podia trabalhar. E ela tinha 7 filhos para alimentar. O dono do armazém zombou dela e pediu que se retirasse do seu estabelecimento. Pensando na necessidade da sua família, ela implorou: "Por favor, Senhor, eu lhe darei o dinheiro quando eu tiver." Ele então respondeu, muito bravo, que ela não tinha nem crédito e nem conta no seu armazém. Em pé, no balcão ao lado, um freguês que assistia a toda esta conversa entre os dois, se aproximou do dono do estabelecimento e lhe disse que ele deveria dar àquela pobre senhora tudo o que ela necessitasse para a sua família, e ele então pagaria a sua conta. Então o comerciante, meio relutante, disse à pobre mulher: "Você tem uma lista de mantimentos?" "Sim", disse ela, "eu tenho." "Muito bem", disse o comerciante. "Coloque a lista aqui na balança, em cima deste prato da balança, e o quanto ela pesar, eu lhe darei em mantimentos." E ele sorriu sarcasticamente para aquele freguês. A pobre mulher hesitou por alguns instantes e, com a sua cabeça curvada, retirou da sua bolsa um pedaço de papel, escreveu alguma coisa no papel e depositou suavemente em cima da balança. Os 3 ficaram admirados quando o prato da balança, com aquele pedaço de papel, desceu e permaneceu lá embaixo. Completamente sem entender o que estava acontecendo, o comerciante virou-se lentamente para o freguês e comentou: "Eu não estou entendendo, eu não posso acreditar no que eu estou vendo." O freguês sorriu e o comerciante então começou a colocar os mantimentos no outro prato da balança, até que os 2 pratos se equilibrassem. Mas os pratos não se equilibraram e ele continuou colocando mantimentos em cima da balança até não caber mais nada. O comerciante ficou parado, sem entender o que estava acontecendo. Finalmente, ele pegou aquele pedaço de papel e ficou espantado, porque não era uma lista de mantimentos, e sim uma pequena oração que dizia: "Meu Deus, o Senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando tudo isto em suas mãos."
O homem então deu as mercadorias para aquela pobre mulher, num completo silêncio. Ela agradeceu e deixou o armazém. O freguês, por sua vez, pagou toda aquela conta e disse: valeu cada centavo. Só Deus sabe quanto vale, quanto pesa uma oração. O nosso texto hoje se encontra no Evangelho de Mateus. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versículos 6 e depois o versículo 8. Mateus capítulo 6, começando no versículo 6, diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E o versículo 8, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Jesus, aqui nesse texto, está nos ensinando que o nosso Deus sabe, conhece tudo o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Que passagem que traz conforto. Deus sabe os seus problemas, as suas necessidades e os seus pedidos. Você acredita nisto? Então ore e peça com confiança. Só Deus sabe quanto pesa, quanto vale uma oração. Deus abençoe você. Amém.